Muito bem, meus amigos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita satisfação, eu chego aqui nesse momento para trazer para todos vocês mais um pouco daquele entendimento que Deus tem nos dado. Nós estamos dentro de uma série intitulada Se Você Precisa da Bênção de Deus, Faça Essas Coisas. Existem coisas que nós temos que fazer, que são fáceis, para que nós possamos receber as bênçãos de Deus. E se nós não fizermos essas coisas, podemos ter certeza que a bênção de Deus nós não receberemos. Porque é impossível Deus abençoar se nós não estivermos agindo dentro da palavra dele. Mas por outro lado, se nós aprendemos na Bíblia o que nos pertence e nós agimos, praticamos o mandamento bíblico, é uma coisa fora de questão Deus não responder. Ao contrário, nós descobrimos que Deus já tinha respondido antes mesmo de nós pedirmos. O que faltava era a fé vir ao coração e nós tomarmos posse da bênção. Então, nesse estudo, nós já aprendemos que a primeira coisa para se receber a bênção de Deus é adquirir fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Na lição de número 2, nós aprendemos a oração da fé, a oração daquela revelação que Deus nos dá no nosso coração de que certa bênção nos pertence. Então, é o segundo ponto. O terceiro, nós aprendemos o que se faz após a oração da fé, que é crer em Deus, é confiar que aquilo que determinamos nos foi dado. A quarta coisa é a confissão. Se nós não confessarmos a bênção, podemos esquecer que não vamos receber nada. Depois nós estudamos a confissão. Hoje nós vamos estudar sobre nascer de novo. E ainda temos mais 2 lições neste assunto, que é a 6ª lição, o batismo nas águas. Talvez pela primeira vez você vai ver a importância, o significado do batismo. E para encerrar o ciclo, o batismo no Espírito Santo. Aí você estará completamente apto para tomar posse de qualquer bênção de Deus. Mas você não tem que esperar a lição 7ª. Você já poderia estar tomando posse desde a primeira lição. Na verdade, muitas pessoas já estão fazendo isso. Quando nós demos em São Paulo a lição de número 5, essa que nós vamos dar hoje aqui, Nascer de Novo, na reunião da manhã, por exemplo, eu orei a primeira parte, deixei o pastor Jaime de Amorim orando a segunda parte, e quando terminou, ele disse: missionário, parece brincadeira. Praticamente 50% das pessoas na hora receberam a sua bênção. Há pessoas que às vezes vêm à nossa reunião e comentam com a gente depois, pessoas que são evangélicas há muitos anos, e elas dizem assim, abismadas: olha, eu sabia que Deus fazia milagres, mas em quantidades assim eu não sabia. Ou, eu sabia que Deus fazia milagres, mas na hora, não tem que levar um tempo assim, diante dos olhos, eu não sabia. Pois eu gostaria que esse programa não fosse um programa somente de educação espiritual, em que você aprendesse mais um pouco de Deus, mas que fosse assim, um programa, um culto, uma reunião, minha e sua, com Jesus no nosso meio, para nós recebermos aqui o mesmo que as pessoas lá em Cafarnaum, lá em Jerusalém, lá em Jericó, onde quer que Jesus esteve, as pessoas receberam. E é possível receber isso? Mas claro que é possível. Claro que hoje Deus está com as suas mãos estendidas e Deus quer porque quer fazer maravilhas. Deus quer porque quer operar milagres. Claro que hoje o Senhor Deus há de estender as suas benditas mãos e realizar aquilo que Ele prometeu. Agora depende unicamente da sua pessoa. Se você está assistindo agora como se assiste a um programa de televisão, como se assiste um filme qualquer, provavelmente pouca coisa vai acontecer. Bom, Deus é misericordioso e Deus pode tocar em você. Mas se você estiver assistindo, não como se assiste a um programa de televisão, a um show, a um filme, mas assim participando, recebendo a palavra e agindo sobre ela, pode ter certeza que a mão de Deus há de operar em sua vida. No final desse programa eu vou oferecer uma oração a Deus e eu convido você a vir, a estabelecer-se na palavra e a receber a bênção do Senhor. Por falar em restabelecer-se na palavra e receber a bênção de Deus, vamos então à nossa lição, que é nascer de novo. Bom, essa lição eu dividi ela em 5 partes. Nós temos a primeira parte,
porque o homem precisa nascer de novo. Temos a segunda parte, o que é o novo nascimento. A terceira parte, a importância do novo nascimento. Temos a quarta parte, o que nos tornamos após o novo nascimento. E a quinta parte, como e quando ocorre o novo nascimento. Nós vamos estudar a primeira parte e as 4 primeiras partes se subdividem em pontos que nós vamos aprender aqui. Por exemplo, a primeira parte, por que o homem precisa nascer de novo? E nós vamos colocar a primeira resposta é a seguinte: porque o homem já nasce morto em delitos e em pecados. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Entenda o seguinte: quando o homem nasce nesse mundo, homem em sentido genérico, homem e mulher, ele já nasce morto para com Deus, afastado. Ele já nasce morto em ofensas e pecados. No ambiente que ele nasce, o ambiente que ele nasce é um ambiente prostituído, contaminado por causa do pecado de Adão. Então ele já nasce parte desse ambiente e desta maneira ele já está afastado de Deus, porque ele nasce em ofensas e pecados. Então, por isso, nós podemos nascer de novo. A segunda resposta é que sem o novo nascimento, o homem é filho do diabo. João 8,44, o próprio Senhor Jesus está falando com os judeus que se gabavam, se achavam os melhores porque eram povo de Deus. Mas Jesus disse, povo de Deus é uma coisa, filho de Deus é outra. E vocês são povo por causa de Abraão, por causa das alianças, mas individualmente vocês são filhos do diabo. Então por isso o homem precisa nascer de novo. Olha o que Jesus disse: vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então nós precisamos nascer de novo para nos desligarmos do diabo. Filho significa que ele está ligado, ele obedece. E o diabo tem autoridade sobre o homem. Mas quando a pessoa nasce de novo, ela sai dessa autoridade e ela passa então a ser verdadeiramente uma pessoa filha de Deus. Por que precisamos do novo nascimento? Porque sem o novo nascimento, nós nunca nos tornaremos filhos de Deus. Sem o novo nascimento, nós não entraremos no reino dos céus. Está aqui em João, capítulo 3, versículo 3, 4 e 5. Havia um homem, um dos principais dos judeus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus à noite. Ele havia observado o ministério de Jesus, ouvido Jesus ensinar e convenceu-se que Jesus era a verdade. Mas há a feitura de muitas pessoas que também se convencem que Jesus é verdade, mas não têm coragem de confessar Jesus, não têm coragem de procurar Jesus claramente e fazem oração escondido em casa, escondido no trabalho, quando ninguém vê, tem vergonha até de carregar a Bíblia. Esse homem foi procurar Jesus de noite e ele chegou com uma boa conversa. Mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Aparentemente o homem estava bem, confessando que Jesus era vinha de Deus, que Deus estava com Jesus e papapá. E Jesus vai e corta a conversa do homem no abrir e fechar de olhos. É como Jesus dissesse: alto lá, moço, você está entendendo as coisas erradas. Estou? Está. Aí o Senhor Jesus vai e diz para ele o seguinte: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso foi um choque para ele. Nascer de novo? Ninguém nunca havia falado sobre nascer de novo. E Jesus disse que tinha que nascer de novo. Ele coçou a cabeça, meio assim sem jeito, meio envergonhado. E versículo 4, e disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Quer dizer, tem um jeito de diminuir? Ou reencarnação? Jesus, nada disso. O que é nascido da carne
Depois Jesus explica. Jesus diz no versículo 5, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No versículo 6 que fala que é nascer da carne é carne. O novo nascimento é a recriação do espírito humano. Sem o novo nascimento, você vê pessoas serem abençoadas e você não consegue entrar nesse mundo de bênçãos de Deus. Você deseja, você é religioso, faz sacrifícios, penitências, rezas, ora, suplica, mas não acontece com você. Para que possa acontecer, é preciso que você nasça de novo. Bom, então nós vimos o novo nascimento. O que é o novo? Por que o homem precisa do novo nascimento? Melhor dizendo, nós vimos por que ele precisa. Primeiro, que ele nasceu morto em delitos e pecados. Segundo, porque sem o novo nascimento ele é filho do diabo. Terceiro, porque sem o novo nascimento ele não pode entrar no reino de Deus. Então vamos ver agora o que é o novo nascimento. O novo nascimento, ele é a recriação do espírito humano. Entenda o seguinte, nós somos um espírito que possuímos uma alma, mente e intelecto e moramos num corpo. Nós não somos um corpo com uma alma, um corpo com um espírito, não. Nós somos um espírito criado à imagem e semelhança de Deus. Moramos num corpo e o dia que esse corpo não aguentar mais, nós então estaremos na mão de Deus. Se tivermos nascido de novo, teremos o paraíso. Se não tivermos, teremos o lago que arde com fogo e enxofre. Então, o que é o novo nascimento? É a recriação do espírito humano. Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós fomos recriados, primeiro nós nascemos de pai e mãe. O nosso corpo quem nos deu foi o pai e a mãe. E nós trazemos traços de nossos pais, nós trazemos assim semelhança deles. Agora, o nosso espírito, quando nós nascemos de novo, ele é recriado. Aí diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Então nós somos refeitos. Deus não pega o espírito humano e o cura, o melhora, o transforma, o sara. Não. Deus o refaz. Mais ou menos, suponhamos que eu seja um oleiro que faça jarros. Tem a maneira de fazer industrialmente, você pega o jarro, põe aquela máquina para girar e com a mão vai dando o contorno. Você pega o barro, né? Põe ali e vai dando o contorno. Eu aprendi com a minha avó, lá no Espírito Santo, quando eu era pequeno, a maneira dos índios fazerem jarros. A gente pegava um barro, amassava, fazia aquela partezinha redonda, que seria a base do jarro, e fazíamos biscoitinhos com o barro, ia colocando lá, passava a mão, tal, até que fazíamos barro. Mas no meio do caminho, não gostei do vaso. A gente fazia tudo, amassava tudo de novo, amassava o barro e começava tudo de novo. É mais ou menos o que o Senhor Deus faz com a gente. Mas missionário quer dizer que ele não cura o espírito, ele não transforma, ele não modifica, ele não sara, não. Ele nem remenda, ele refaz. E nós somos feitos uma nova pessoa. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então ela é nova, é uma nova pessoa. Não é aquele espírito que antigamente era usado pelo diabo. Por isso, quando a pessoa nasce de novo, o diabo não pode chegar para ela, mas você é minha serva, você fez coisas que eu mandei. Não, diabo, você está enganado. A ex-pessoa que morava aqui usou esse corpo para fazer maldade. Mas essa nova pessoa é uma nova criatura e ela não lhe deve nada. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, o que é o novo nascimento? É a recriação do espírito humano. É a obra pela qual nós nos tornamos filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12, está escrito assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Entenda o seguinte, quando eu recebi a Jesus como meu Senhor, eu recebi o poder de me tornar filho de Deus. Preste atenção nessa palavra. Tem pessoas que acham que a pessoa recebe Jesus, já é uma filha de Deus. Bom, de direito ela é.
mas de fato ainda não. Ela, na hora que aceita Jesus, se o Espírito Santo não se enganou, e eu creio que ele não se enganou, ela recebe o poder de se tornar filha de Deus. Será ou não, de fato, dependendo da maneira como ela absorver, assumir a palavra e os seus direitos na palavra. Então, o que é o novo nascimento é a obra pela qual nós nos tornamos filhos de Deus. Também é a obra pela qual nós nos tornamos donos de nós mesmos. 1 de João, agora é carta. 1 de João 5,18. Estávamos no Evangelho, vamos agora para a carta. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Bom, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, o nosso corpo, conforme já disse aqui nessa lição, ele veio de pai e mãe. Quem deu o meu corpo foi meu pai e minha mãe. O amor deles me pôs aqui no mundo. Agora, quando eu aceitei a Jesus como meu Salvador, o meu espírito foi recriado. Ele nasceu de Deus. Preste atenção. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, todo que é nascido de Deus. O que é nascido de Deus? O espírito. Não peca. Pecar, biblicamente, significa errar o alvo, fracassar. Adulterar é pecar? É. A pessoa errou o alvo. Roubar é pecar? É. Errou o alvo. Desejar mal é pecar? É. Errou o alvo. Aceitar uma doença, uma miséria, um estado infeliz de coisas é pecar? É. A pessoa errou o alvo, porque a Bíblia Sagrada diz: não deis lugar ao diabo. E tem gente que está dando lugar. Então ele está errando o alvo. Então todo aquele que é nascido de Deus, esse não peca. E diz mais aqui: mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. O que é que de Deus foi gerado? O Espírito. O corpo veio de pai e mãe, mas o Espírito foi gerado de Deus. Esse Espírito conserva-se a si mesmo. O que é que significa isto? Vem o mal, eu nasci de novo, nasci de Deus, sou uma pessoa livre, eu tenho autoridade sobre o maligno. Eu digo: não, diabo, aqui você não vai colocar. Pega o que é seu e vai embora. E eu fico firme naquela palavra. Não preciso gritar, espernear, fazer um show, nada. Eu só tomo uma posição. E o inimigo tem que ir embora. Por quê? Porque eu estou me conservando a mim mesmo. Preste atenção nisso. Se você fizer, a partir de agora, tomar essa decisão, e toda vez que o inimigo se levantar e se lançar contra você, e você virar-se para ele e o proibir de tocar na sua vida, você vai ver que é isso que estava faltando para você tornar-se uma pessoa vitoriosa. Somente isto. Um dia desse, eu saí de casa, moro no Rio de Janeiro, e ia para a ABI fazer uma reunião. Estava até um irmão do Paraná hospedado em minha casa, que foi comigo. E quando eu acabei de almoçar, ele almoçou comigo, eu peguei uma banana prata e comi. Ele também comeu. Mas no meio da viagem, aquilo aí começou a fermentar no meu estômago. E eu senti aquele gosto ruim na boca. Mesmo ali dirigindo o carro, estava até numa hora congestionada, eu disse baixinho: Pai, eu vou usar o teu poder. O poder de Deus destrua esse mal-estar, meu estômago fique curado, eu não aceito esse mal. Falei calmo e sério. Na mesma hora, o mal passou. Quer dizer, eu me conservei a mim mesmo. Se não tivesse feito isso, teria chegado lá no auditório da ABI, com uma azia tremenda e com aquele desconforto. Meu irmão, o novo nascimento é muito importante. Nós temos que aprender a importância do novo nascimento. Porque após nascermos de novo, nós nos conservamos de acordo com a palavra de Deus. Amém? Vamos passar então agora para o ponto 3, a importância do novo nascimento. É de importância grande pelo seguinte: por causa do novo nascimento, nós somos considerados diante de Deus como inculpáveis. É isso que a Bíblia diz.
Está escrito aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2. Está escrito assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, segundo Deus aqui, não há nenhuma condenação, nenhuma culpa, nenhum empecilho para aquela pessoa que está em Cristo Jesus. Poxa, que maravilha, né? Eu saber que a qualquer hora que o mal venha contra a minha pessoa, eu posso dizer: Pai, eu vou a Ti. E não há um obstáculo entre a minha pessoa e a pessoa de Deus. Por quê? Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque eu estou em Cristo Jesus. Eu nasci de novo, eu fui feito nele, Deus me vê nele. Mas tem uma condicional. Está escrito assim: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. As pessoas que estão em Cristo e que andam segundo a carne, não é segundo o pecado, é a carne, o natural, o raciocínio, aquilo que aparentemente é, essas pessoas têm condenação para elas. A única coisa que faz o cristão ter condenação é quando ele anda segundo a carne. Mas se ele anda segundo o Espírito, segundo aquilo que pela palavra o Espírito revela, não há condenação para esse cristão. Ao contrário, só existe bênção. O novo nascimento é tão importante porque ele nos dá poder para vencermos o inimigo. 1 de João 5,4. É no novo nascimento que nós recebemos esse poder para vencer o inimigo. O mundo, no caso, está escrito assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Entenda o seguinte: toda pessoa que nasce de Deus, que é recriada, que passa pelo novo nascimento, o Senhor Deus diz que ela vence o mundo. Ou seja, quando Deus nos recria em Cristo, Ele nos equipa com armas suficientes para nós enfrentarmos qualquer batalha, qualquer ataque do mundo. O mundo e os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades, eles não conseguem nos subjugar. Sabemos, porque todo que é nascido de Deus, não diz porque alguns que são nascidos, porque os pastores não, porque os especiais não existe isto. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós nascemos de novo, recebemos a fé, aquela iluminação, aquela certeza que ninguém tira. Na carta viva do mês de outubro, uma senhora escreveu, porque no mês acho que foi de julho, eu comentei, que um cidadão fez um artigo no jornal que uma certa religião está perdendo muitos adeptos porque os programas da religião são ruins. Deviam melhorar os programas. Os programas evangélicos são bons. E essa senhora disse que é mentira. Ela escreveu a carta, eu transcrevi dizendo o seguinte: ao contrário, eu fiz uma pesquisa de casa em casa escolar e eu fiquei surpresa, porque a maioria das pessoas diziam que agora eram evangélicas. E eu então, por conta própria, comecei a perguntar: mas por que mudou? Porque eu encontrei a palavra de Deus, eu encontrei Jesus. Agora eu tenho uma certeza. É isso que a Bíblia diz. Então, esta fé que Deus nos deu, ela é suficiente para vencer o mundo. Você que está aí chorando: poxa, eu não consigo vencer a dificuldade, parece que Deus não me ama. Coisa nenhuma, para com isto. Todo aquele que é nascido de Deus, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Se você nasceu de Deus, você tem condição de vencer o mundo. E para terminar essa parte número 3, o nosso nascimento é importante porque ele nos faz povo de Deus. 1 de Pedro 2,9. Você está em João, passa 3 folhas para trás e você encontra 1 de Pedro 2,9, em que está escrito da seguinte maneira: isso aqui é uma porção de revelação daquilo que nós somos depois que nascemos de novo.
O que é que nós somos? Primeira coisa, o Espírito Santo diz: vós sois a raça, a geração eleita. Meu irmão, nós fomos eleitos pelo próprio Deus. Ninguém pode, ninguém terá condições de nos tirar salvação. Aprove a Deus. E Ele nos deu esse sentimento, essa fé. E nós abraçamos Jesus e acabou. Nós somos hoje a geração eleita. Fomos eleitos, Ele voltou em nós e acabou. Agora nós pertencemos a Ele. Segunda bênção que somos, o sacerdócio real. No passado, o sacerdócio levítico era o sacerdócio de Deus. Acabou. O sacerdócio de Deus é a minha pessoa, é a sua pessoa, é a pessoa de qualquer um que nasceu de novo. Hoje o incenso que se balança para subir a Deus não é o incenso daquele incensário, aquele fedor daquelas ervas, não. São palavras que saem de nossos lábios e que atingem o coração de Deus. Então nós somos o sacerdócio real. Não é um sacerdócio falsificado, irreal, é real. É o único sacerdócio que Deus reconhece, que Deus aceita. Terceira bênção que nós somos pelo novo nascimento, a nação santa. No meio desse povo perdido, esse formigueiro de pessoas desesperadas, aflitas, que correm de um lado para o outro, que precisam ganhar mais, precisam comprar uma casa, comprar um carro, precisa ver uma viagem, precisa outro. O Senhor Deus tem uma nação que Ele escolheu. E qualquer dia desse Ele vai pegar essa nação, vai recolher, vai haver o arrebatamento e nós para sempre seremos um povo só de Deus lá no céu. Ali estarão brasileiros, uruguaios, argentinos, americanos, russos, japoneses. Ali estará a pessoa de toda a raça e toda a tribo que existe nessa terra. Toda a tribo estará ali representada. Nós somos a nação santa. Vamos subir e vamos estar para sempre com o Senhor. E que mais? O povo adquirido. O diabo não pode dizer: o Senhor perdoou o Soares. Não, o Soares foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Eu fui adquirido, você foi adquirido. Jesus, quando morreu, Ele estava morrendo exatamente pela minha pessoa e pela sua pessoa. Então hoje nós somos o povo adquirido. 4 bênçãos que nós somos: o sacerdócio real, a nação santa, nós somos o povo adquirido e nós somos a geração eleita. Para quê? Está escrito aqui: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando o Senhor Jesus nos chamou das trevas para a luz, nos deu toda essa bênção, é para que nós anunciemos as virtudes dele. Não só em palavras como tagarelas, não, mas pela maneira como vivemos. Não compramos mais a prazo, não contamos piadas imorais, não participamos de desonestidade. Nós somos um povo particular, especial de Deus, que vivemos num mundo corrompido, cheio de artimanhas, cheio de razões para se fazer o mal, mas nós não fazemos. Nós somos o povo especial de Deus. E glória a Deus, porque assim nós somos. Então, qual a importância do novo nascimento? Primeira importância é que através dele nós somos inculpáveis diante de Deus. Segundo é que temos poder para vencer o mundo. E terceiro é que somos o povo especial de Deus. Vamos ver agora o que é que nós nos tornamos após o novo nascimento. Primeira coisa que nós nos tornamos está em Romanos capítulo 8, versículo 17. Nós nos tornamos herdeiros de Deus. Está escrito Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, quando nós aceitamos a Jesus e nascemos de novo, meu irmão, nós passamos a ser herdeiros de Deus. Você sabe o que a palavra herdeiro significa? Significa que a pessoa é um sucessor. Por exemplo, suponhamos que você seja filho de um grande empresário. Tem vários tipos de empresas, indústrias, e ele vem a falecer. Você é o herdeiro.
Então, tudo aquilo que o seu pai possuía passou para você. Você vai assumir as indústrias, os bancos que ele tem, os imóveis, como se dono fosse. Mas você não trabalhou, não derramou o seu suor. Mas não precisa, você é o herdeiro. Meu irmão, toda a capacidade de Deus, tudo aquilo que o Deus tem de caráter, de personalidade, foi dado para nós. Nós somos herdeiros sucessores, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. E isso quem que nos dá? O novo nascimento. Nascemos da família e somos herdeiros. Os meninos que nasceram na minha família, se eu tiver alguma coisa que deixar, eles vão ser herdeiros. Os meninos que nasceram na família de um multimilionário, se ele não perder a sua riqueza, vão ser herdeiros daquilo. E será que Deus vai perder alguma coisa? Deus vai morrer? O missionário já morreu por nós, já deu a sua vida, ressuscitou, e nós hoje somos participantes da natureza dele. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós somos também autoridades espirituais. Efésios capítulo 2, versículo 6, nos dá essa grande revelação. Quando nós aceitamos Jesus, nós não tornamos alguma coisinha não, meu irmão. Nós nos tornamos em muita coisa. Está escrito assim: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Entenda bem, quando o Senhor Jesus morreu por nós, ele providenciou a salvação. Quando nós aceitamos a salvação, nós somos ressuscitados como Jesus, porque estávamos mortos em delitos e pecados, e nós somos assentados nas regiões celestes em Cristo Jesus. O que é que significa isto? Significa que nós nos tornamos autoridades espirituais. Imagine você, um rapaz aí, advogado, faz um curso para delegado da Polícia Federal. Ele passa. E um dia ele é nomeado. Onde ele foi nomeado? Lá em Brasília, capital federal. Faz lá um decreto lá, o presidente assina, ele agora é delegado federal. Ele manda para trabalhar lá na divisa com o Peru, com a Bolívia, com a Colômbia. Tudo bem. E naquela região que ele foi enviado, está havendo um grande tráfico de drogas. Esse cidadão está longe de Brasília, milhares de quilômetros longe. Ele vai e enfrenta os bandidos usando a autoridade do poder da República. Ele é um representante do governo ali. E se, na hora que ele usa a autoridade, os bandidos são numerosos e a autoridade dele é inferior ao poder dos bandidos, o que é que ele faz? Ele manda um recado para Brasília, mande reforços, e Brasília manda. E ele faz valer a sua autoridade. Meu irmão, a nossa autoridade não está em nós mesmos. Ela está onde fomos empossados, onde fomos assentados. E onde fomos? Vamos ler aqui. E nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A nossa autoridade está lá nos lugares celestiais, não é só espirituais não, celestiais, no trono de Deus em Cristo Jesus. Então, se nós, no cumprimento do nosso dever, o qual é? Não dar lugar ao diabo, usar as prerrogativas que são nossas, nós tivermos dificuldade, o inimigo se levantar contra nós, e aparentemente parece que nós não temos autoridade sobre ele, ou a nossa autoridade está inferior, façamos um requerimento urgente para Brasília, mais rápido que telefone, não Brasília, para o céu. E o céu vai mandar o recurso na hora. Você está entendendo o que é que a Bíblia Sagrada diz? Isso significa que você está sentado em Cristo Jesus. Você é a autoridade. Você pode pisar em serpente, em escorpião e em toda a força do inimigo, e disse o Senhor Jesus que nada absolutamente lhe causaria dano algum. E temos também uma outra declaração de Deus, em 2 aos Coríntios 5:20, que quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós nos tornamos embaixadores da parte de Deus. Está escrito aqui, quer dizer, o que nos tornamos após o novo nascimento? Embaixadores, está escrito, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo,
como se Deus por nós rogasse. Rogando-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Bom, Cristo detém todo o poder nos céus e na terra. E por nós termos aceitado a Ele como Senhor, termos nascido de novo, nós nos tornamos embaixadores da parte dEle. Suponhamos o seguinte, governo do mundo. Os Estados Unidos têm o seu embaixador aqui no Brasil. Ele mora lá em Brasília, na capital federal. Quando o presidente Clinton quer falar com as autoridades brasileiras, ele não liga para o ministro de Estado da Fazenda, do Indústria e Comércio, conversa, não. Ele dá o recado do seu embaixador, e o embaixador vai lá e faz a proposta. O embaixador pode assinar acordo, decretar guerra, fazer a paz. Ele é um embaixador, é um representante. Às vezes o presidente vem numa cerimônia formal, mas o embaixador que trata de tudo. É o que nós somos. Não é Cristo que vai expulsar aquele demônio, curar aquele enfermo, somos nós, somos embaixadores dele. Nós podemos fazer paz com o pecador, aceitar ele no reino de Deus, se ele passa pelos trâmites normais, ou nós podemos até decretar que para ele a porta é fechada. Jesus disse que o que nós ligássemos na terra seria ligado no céu, o que desligássemos seria desligado. Agora, suponhamos que o embaixador de algum país, ele perca o juízo, e ao invés de ficar em Brasília, ele vem para o Rio de Janeiro, vai para Santos, para Fortaleza, e fica só na praia. Arranja uma roda de amigos, bebendo, fazendo coisas que não servem, fazendo vergonha. Aí um dia ele se levanta lá e vai diante do governo brasileiro. Olha aqui, o presidente da República, o meu governo mandou falar isso. O presidente nosso não vai aceitá-lo, porque ele não tem moral para isso, a palavra dele, e o presidente dele não vai reconhecer a autoridade. Ele é um embaixador louco. Se ele fosse sóbrio, tivesse em contato com o país dele, o reino dele obedeceria. Nós temos que ter contato com o nosso país. Contato se faz de duas maneiras. Nós falamos em oração a Deus e ouvimos pela palavra. Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então nós nos tornamos embaixadores, representantes do reino de Deus. O que é que nós vimos nessa parte agora? O que nos tornamos após o novo nascimento? Primeiro, nós nos tornamos herdeiros de Deus. Segundo, autoridades espirituais. Terceiro, embaixadores. Agora vamos ver como, quando e onde ocorre o novo nascimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 39, 38 e 40. Basta 38 e 39. Diz o seguinte aqui. Deixa eu explicar para você, para poder ler. O Senhor Jesus havia ressuscitado, voltado para os céus e dito aos discípulos, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos com o poder. E eles ficaram. Era um grupo grande. Quando Jesus subiu ao céu, tinha 500 pessoas que seguiram Jesus e viram Jesus ser assunto aos céus. Mas eles passaram ali vários dias orando, consagrando. E naqueles vários dias acontece que um desvia, outro não quer mais servir. Resultado, no dia que o Espírito Santo desceu, só havia 120 pessoas orando. Ali estavam os discípulos de Cristo, estava também Maria, a mãe de Jesus, outras pessoas, 120 ao total. E de repente veio do céu um vento, um som, como de um vento, não havia vento, havia um som. A Bíblia diz que era veemente e impetuoso, aquele vento que canta. E o pessoal ficou atônito, não tinha vento, mas tinha aquele som, era o som como de um vento. E aquele som entrou no cenáculo onde ele estava orando, buscando a Deus, e encheu toda a casa. Imediatamente, o povo de Jerusalém ficou louco, correu para ver o que era aquilo. Por cima da cabeça dos discípulos, apareceram línguas como de fogo. Você já fez uma fogueira, já viu que a língua de fogo subir? Mais ou menos aquilo ali. E pousou cada uma sobre cada um deles. Na hora que ela pousou, eles começaram a falar em outras línguas. Línguas da terra dos homens e língua dos anjos. Naqueles dias havia em Jerusalém uma festa. Era a festa de Pentecostes. E haviam pessoas do mundo todo ali que vieram adorar. Judeus de nascimento e prosélitos, pessoas que se converteram ao judaísmo. E eles ficaram atônitos.
Porque os apóstolos falavam em línguas dos homens e línguas como eles falavam no país de origem. E devia ter o mesmo sotaque. Disseram, mas o que é isto? Esses cidadãos são galileus e estão falando a nossa própria língua? E enaltece a Deus, dão louvores a Deus em nossa língua? São pescadores, são rudes, incultos, não estudaram? Como é isto? Havia um grupo de metido a malandrinhos que gostam de rir de todo mundo, fazer gracinha. Não, eles estão bêbados. A essa hora da manhã, 9 horas da manhã. O apóstolo Pedro fica em pé e dá um grande discurso. E mostra que isso era o cumprimento da profecia de Joel, que Deus disse, nos últimos tempos, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. E quando houve aquilo ali, as pessoas correram atônitas e disseram o seguinte, versículo 37. E ouvindo eles isso, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Aí o apóstolo Pedro sintetizou o novo nascimento. Quando, onde e como acontece o novo nascimento? Ele disse o seguinte, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o novo nascimento, ele tem três partes, três fases. Primeiro, a do arrependimento. A pessoa ouve a palavra, aceita Jesus e se arrepende dos pecados da vida suja que vivia. Ela não quer mais aquela vida, ela pede perdão, Deus, eu não quero. O arrependimento pode durar um pequeno espaço de tempo, pode durar dias. A pessoa sente aquele remorso, aquela tristeza e começa a chorar diante de Deus. Depois que a pessoa nasce, ela aceita Jesus, se arrepende, ela tem que passar pelas águas. A próxima lição será sobre o batismo das águas. No mínimo 5 bênçãos ela recebe no batismo. Só para lhe adiantar, a circuncisão do coração, despojamento do corpo da carne, despojamento do corpo do pecado, ela é sepultada do seu velho homem e sai das águas para andar em novidade de vida. Quando ela sai com essa bênção, então o Senhor Deus batiza ela no Espírito Santo. Aí o processo se completou. Você entendeu? Então, por que o homem precisa do novo nascimento? Porque ele está morto em delitos e pecados. Seu novo nascimento ele é servo do diabo, e seu novo nascimento ele não entra no reino dos céus. O que é um novo nascimento? É a recriação do espírito humano, é a obra pela qual nos tornamos filhos de Deus, é a obra pela qual nós nos tornamos donos de nós mesmos. A importância do novo nascimento, através dele nós nos tornamos inculpáveis diante de Deus, recebemos poder para vencer o mundo e nos tornamos o povo especial de Deus. O que nos tornamos após o novo nascimento? Somos herdeiros de Deus, nos tornamos autoridades espirituais e embaixador de Cristo. Quando é que ocorre? Quando a pessoa aceita Jesus, passa pelas águas, recebe o batismo e recebe o Espírito Santo. Aí ela está verdadeiramente na família de Deus. Nós vamos agora nos preparar para fazer a oração da fé. E se você diz, missionário, eu quero a primeira parte do novo nascimento, eu quero nascer de novo. A primeira parte é você aceitar Jesus como Salvador e ser liberto. Eu vou orar também por quem está doente, quem está enfermo, mas você pede a Deus a bênção e receba agora. Aqui está a minha mão, venha diante do televisor, coloca a sua mão juntamente com a minha, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e oremos agora ao Pai, em nome de Jesus, o Senhor da glória. Nosso Deus e nosso Pai, eu tenho levado o povo à Tua presença e neste programa, nesse ensinamento, eu falei sobre o novo nascimento. Muitas pessoas precisam dele agora. E Deus, em nome de Jesus, eu rogo, estenda as Tuas mãos para dar para todas essas pessoas o novo nascimento. Meu Deus, olha essa pessoa que está orando. E eu tenho certeza que o Senhor vai dar o novo nascimento para ela. Então dê agora o perdão dos pecados. Depois ela passa pelo passo número 2, o batismo nas águas, e o número 3, o do Espírito Santo. Aí verdadeiramente ela tornar-se-á um filho, uma filha do Senhor.
Agora, Pai, eu quero abençoar os que estão doentes, enfermos, enfrentando momentos difíceis. E eu vou usar a tua autoridade para fazer assim. Eu invoco o teu poder agora. Poder de Deus, venha sobre mim e usa-me agora. Coloca a sua mão sobre essa doença, enfermidade, esse mal. Eu digo mais agora, como ministro da palavra de Deus, eu condeno esse mal que está na sua vida e eu digo: mal, saia desta pessoa. Diabo, isso é uma ordem. Você pega tudo que é seu e bate em retirada. Eu não permito que você oprima essa pessoa. Espírito do fracasso, em nome de Jesus, seu poder está quebrado. Agora ouça-me, obedeça-me. Saia desta vida para nunca mais perturbar. Toda doença, toda enfermidade, todo mal, sai, vai embora, em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Pai, muito obrigado. Eu oro e agradeço em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Agora levante pela fé, declare-se curado, porque assim o Senhor Deus fez você. Se aceitou Jesus, fique firme na palavra de Deus, em nome do Senhor.